Olá, boa noite, bem-vindo a você, chega para a nossa aula de hoje, a nossa quinta aula, muito bem-vindo a esse nosso curso, esse nosso encontro, esses comentários que estamos fazendo ao compêndio da doutrina social da Igreja. Seja muito bem-vindo, todos e cada um, para essa nossa noite, para esse nosso estudo. Vamos aqui já imediatamente para o nosso conteúdo. Começamos fazendo a nossa oração, que eu convido que você me acompanhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai de infinita bondade, que governais o mundo com sabedoria e cuidais de todos como filhos e filhas. Enviai o vosso Espírito que dá a vida e vossa palavra que liberta. Dai-nos olhos para ver as necessidades de nossos irmãos e irmãs, ouvidos para escutar o clamor dos oprimidos, voz para denunciar a injustiça e todos os sinais de morte. Dai-nos corações sensíveis para descobrir nos rostos sofredores dos pobres o rosto do Senhor. Inspirai-nos palavras de misericórdia e gestos de solidariedade para com os mais abandonados e excluídos. Ajudai-nos a fazer da pastoral social de nossas dioceses um verdadeiro serviço de promoção e libertação total da pessoa humana. Iluminados pela fé e pela doutrina social da Igreja, queremos colaborar na instauração da justiça social e da caridade cristã na sociedade. Amparados pela vossa graça, queremos nos empenhar lealmente na construção de um mundo novo e andar juntos no caminho do vosso reino. Virgem de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa, ensinai-nos a fazer tudo o que ele disser. Amém. Vamos começar respondendo as questões, as perguntas, né, que ficaram da aula passada e que eu recolhi lá nos comentários. Aliás, eu até vi lá que tem algumas pessoas que são de São Miguel Paulista, né, da Diocese de São Miguel Paulista, e a Diocese de São Miguel Paulista é exatamente a diocese na qual eu nasci, né? Eu sou da de São Miguel, eu sou da Vila Curuçá, lá em São Miguel Paulista. A paróquia Nossa Senhora de Fátima, foi a primeira igreja que eu entrei. Aí a minha mãe fala, né? A primeira igreja que você entrou foi de Nossa Senhora de Fátima, lá na Vila Curuçá. Então, saúdo o pessoal de São Miguel participando desse nosso curso. Bom, vamos começar com a Vanessa Vasconcelos. A Vanessa falou do papel das SEBs dentro do contexto da difusão da doutrina social da Igreja e por que elas são praticamente inexistentes. Bom, Vanessa, claro que as SEBs, até pela sua história de luta, de uma fé mais encarnada, mais concreta, elas são um pouco assim, eu diria, a doutrina social na prática, embora, quem sabe, teoricamente, até desconheçam muito do que nós estamos aqui falando, mas como são inspirados pela Bíblia, essencialmente pela Bíblia, motivados pela palavra de Deus para um gesto, um compromisso concreto, e a doutrina social também bebe na palavra de Deus, no Antigo Testamento, na prática de Jesus. Então, ali, as SEBs realizam na prática aquilo que nós aqui estamos vendo teoricamente. Então, veja, eu sempre gosto de dizer o seguinte, em primeiro lugar, aliás, eu gosto de citar essa frase, que não é minha, é de Emmanuel Mounier, um filósofo francês da década de 60. Ele dizia, em primeiro lugar, deve haver a indignação ética diante da situação. Ele diz, uma pessoa se faz revolucionária não movida pelo estudo, mas por uma indignação ética. O estudo vem depois, para dar consistência, para dar firmeza, para dar fundamento a essa indignação ética. Eu acho quase que uma filosofia de vida para nós todos essa frase do Mounier. Uma pessoa, vou repetir a frase, uma pessoa se faz revolucionária não movida pelo estudo, mas por uma indignação ética. É o primeiro momento. O estudo vem depois, é o segundo momento, para dar fundamento, embasamento, concretude a esta indignação ética. Então, eu diria que as SEBs, elas têm esse primeiro momento e a gente sabe que são muitos cursos, muitos encontros em que se procura dar uma fundamentação, né, para essa indignação ética das SEBs.
eu não diria que elas são praticamente inexistentes, eu diria que elas talvez não tenham aquele mesmo peso que tinha, quem sabe, na década de 80, porque a sociedade mudou, a igreja mudou, o mundo mudou, tudo mudou. E as SEBs, elas foram também, senão nós iríamos ficar com esse discurso jurássico, ia ficar com o discurso da década de 80, foi tudo muito bom na década de 80, mas aquilo já é o século passado, nós já estamos no século 21, né, já são aí 40 anos da década de 80. Então, claro que as SEBs também tiveram que fazer um encaminhamentos, né, para se acompanhar também o ritmo da história, das mudanças, da nova eclesiologia e assim por diante. Mas elas estão aí vivas, atuantes, em alguns lugares mais, outros lugares menos, mas estão aí vivas e atuantes. O Luiz Marinetti faz uma pergunta, dizendo ali, quando lideranças da igreja dizem barbaridades a respeito da luta pelo bem comum, nos chamando de comunistas, trata-se de falhas nos seminários ou é questão de personalidade? Luiz Marinetti, eu diria que não é nenhuma coisa nem outra, eu diria que é desinformação, é desconhecimento. Porque hoje em dia, chamar as pessoas de comunistas parece que virou moda, de uma coisa que nem existe mais, né? Um sistema econômico e político e social que nem existe mais, o coletivista, o comunista, e ninguém tem saudade dele, porque foi trágico, foi trágica, desculpe, pegou o microfone, foi trágica a experiência comunista, tal como ocorreu na União Soviética, o chamado socialismo real. Mas eu diria que essas lideranças de igreja, eu penso que você se refere a padres, etc., né? Porque você fala seminários, então não é nem uma coisa nem outra, nem falo de seminário nem questão de personalidade, eu acho que é desinformação, desconhecimento. As pessoas confundem muito comunismo com socialismo, e falar de pobre, falar de pobreza, falar de mudança da sociedade, transformação das estruturas, que é algo que faz parte do vocabulário da doutrina social da igreja. O Papa Francisco fala da transformação social, mas esses ouvidos que têm esse desconhecimento, esse despreparo, logo já associam, como você mesmo disse, com a questão do comunismo. Então, eu diria que não é uma coisa nem outra, eu acho que é falta de estudo mesmo, sabe? Falta de conhecimento mesmo. A Leia Gandra pergunta sobre os novos modelos de família em relação à doutrina social da igreja. Aí depois ela mesma disse que se sentiu contemplada na sua pergunta, na continuidade dos assuntos que a gente tratou sobre família. Que a gente falou que a doutrina social reconhece esses novos modelos de família, né? Famílias homoafetivas, né? E outros modelos de família. Porém, a doutrina social sempre parte daquele ideal de família centrado no sacramento do matrimônio, entre um homem e uma mulher, com vistas à educação, criação e educação dos filhos, né? Então, ela disse que se sentiu contemplada na continuidade do assunto na aula passada mesmo. A Lúcia Santana fala que muitas pessoas vão para um abrigo, né? Nas famílias, idosos vão para um abrigo. Seria importante quem trabalha nesses abrigos, trabalha lá, conhecer também a doutrina social da igreja? Claro, Lúcia. Todos, né? Seria bom se todos conhecessem a doutrina social da igreja. Eu recebi uma mensagem do Dom Dimas Lara, que é arcebispo em Campo Grande, né? O Dom Dimas, eu mandei para ele, né? Falando desse curso aqui, dessa conversa nossa sobre o compêndio, ele respondeu falando, que bom, que iniciativa boa, está divulgando o compêndio, divulgando esse conteúdo, que bom isso dali, né? E é verdade. Quanto mais gente conhecer, melhor, né? Melhor. Não vai falar bobagem, igual a pergunta que o Luiz Marinetti fez ali, né? Quanto mais a gente conhecer a doutrina social da igreja, menos possibilidade vamos ter de fazer pré-julgamentos equivocados a respeito das atitudes das pessoas. A Wanda Carvalho, por que os movimentos conservadores orientam os casais a não interromper a reprodução, dizendo que é pecado? Wanda, eu diria que se eles falam nesses termos, realmente está muito pesado, né, esse tipo de vocabulário, se é que esses movimentos falam dessa forma. A igreja fala de paternidade e maternidade responsável. Isso não significa ser fechados, totalmente fechados, à possibilidade de ter filhos. Mas nós não podemos ter filhos porque temos, né, algum problema genético, etc. Bem, sempre pode se adotar um filho.
né? Não se deve recorrer à inseminação artificial, porque quando você recorre à inseminação artificial, sempre se tem que descartar, né, vários óvulos, e vão lá ficam congelados, depois não se sabe hoje o que fazer com tantos que estão lá congelados. Então, deve-se ter essa consciência de uma paternidade, uma maternidade responsável. Ter tantos quantos filhos eu tenho capacidade, nós temos capacidade para criar, para educar, para encaminhar. Então, a paternidade e maternidade responsáveis. A Emanuele Schneider: por que os títulos dos documentos pontifícios não são traduzidos para a língua vernácula ao serem publicados? Eles são traduzidos sim, Emanuele. É que às vezes a gente se habitua tanto, tem alguns documentos que são assim, como é que eu vou dizer? São paradigmáticos, né? Então, por exemplo, Rerum Novarum. Então, você vai falar de Leão XIII, você automaticamente já fala o título latino, Rerum Novarum. Embora, claro, tenha a tradução dele, a capa do documento, ela dá as coisas novas. Vai falar sobre o Vaticano II, sei lá, vai falar sobre a igreja, você fala Lumen Gentium, Gaudium et Spes, é o título em latim, mas a gente nunca fala o Concílio Vaticano II, no documento sobre as alegrias e as esperanças, a gente fala Gaudium et Spes, Lumen Gentium, luz dos povos, mas são traduzidos sim. Eu acho que tem alguns documentos que automaticamente a gente já se fala o título latino dele. O Bartolomeu Batista perguntou sobre a trilogia, né? A trilogia do Antigo Testamento. O estrangeiro, podemos definir como escravo? Não, o estrangeiro ali, o Bartolomeu, ele, aliás, é dito para o povo: lembra-te que você foi estrangeiro lá no Egito. E como estrangeiro lá no Egito, você foi escravo. Por isso, trata bem o estrangeiro que vive em tuas terras, né, que vive contigo. Então, o judeu, né, o judeu piedoso, ele é, então, exortado a tratar bem o estrangeiro, exatamente porque lá no Egito eles foram escravos, como estrangeiros. Então, agora aqui, eles não podiam pagar com o mesmo mal aquilo que eles sofreram lá no Egito. Então, o estrangeiro, o órfão e a viúva são as três classes de pobres que a gente cita do Pentateuco. Temos, por exemplo, Ruth, que é a avó de Davi. Ruth era uma estrangeira que vivia com a sua sogra Noemi. Alguns dizem que tem uma quarta classe, que são os levitas. Então, o estrangeiro, o órfão, a viúva e os levitas, que os levitas também não tinham o seu sustento, viviam da caridade, né? Viviam daquilo que era o direito do pobre. Então, alguns também acrescentam esse quarto grupo, né, que são os levitas. O Vicente Rodolfo de Siqueira diz aqui: a questão social ultrapassa os muros da igreja e, por isso, necessita articulação com outras instituições. É verdade. É verdade. Aquilo que, às vezes, o ecumenismo não consegue fazer, as provocações que nos vêm da realidade social e política fazem. Isso une pessoas de diferentes credos, de diferentes matrizes religiosas, diante de uma provocação que vem da realidade. Por exemplo, a questão da paz. A questão da paz. Vimos tanto João Paulo II, quanto Papa Francisco realizando o encontro de oração com líderes das grandes religiões mundiais para rezar pela paz. Então, aquilo que, às vezes, a fé não faz, a provocação que vem da realidade, ela pode fazer. O ecumenismo social, né? O ecumenismo social. E como dialogar com uma sociedade que obedece unicamente ao primado da economia? Claro que a economia, ela tem uma importância muito grande, nós vamos falar hoje sobre isso, espero, quando entrar na parte da economia. A questão é, qual é a lógica que está por trás da economia? O Papa Francisco já disse, essa economia que nós temos aí mata. Essa economia mata, diz ele lá na Evangelii Gaudium. E daí, a proposta do Papa Francisco em se fazer um encontro, né, com os economistas com menos de 35 anos de idade para pensar num outro modelo econômico. Eu já comentei aqui com vocês que eu penso um modelo econômico não baseado na lógica
escassez, mas um modelo econômico baseado na lógica da fartura, que é a lógica bíblica. Quem foi à missa nesse final de semana agora, viu na liturgia da palavra, a primeira leitura. Deus prepara para o seu povo um grande banquete, com vinhos finos, vinhos da melhor qualidade, carnes gordas. E no Evangelho vimos lá a parábola, né, do banquete de casamento, que o rei preparou, matou bois, os animais cevados, e chamou os convidados se recusaram, né, a vir. Alguns foram cuidar dos seus negócios, outros foram para os campos, alguns foram até hostis com os empregados do rei. Então vejam que aqui essa é a lógica bíblica, a lógica da fartura, a lógica onde todo mundo tem a vontade, a lógica onde não há miseráveis, né, onde todos têm abundância. Então, quem sabe pensar, né, uma lógica assim da economia. E, claro, essa articulação, na primeira parte da sua pergunta, Vicente, essa articulação da doutrina social, nós cristãos, nos articularmos com outros agentes sociais, né? Com outros agentes sociais que querem o mesmo que nós, querem o bem comum, querem o bem da cidade, querem o bem do bairro. Mas são pessoas que não têm religião, mas eles têm o mesmo ideal que a gente. Pode não ter a fé que nós temos, ou pode ter uma outra matriz religiosa, mas temos algo em comum, que é o sonho, né, de um mundo melhor, de um mundo mais fraterno, de um mundo mais justo. Então a gente se senta junto, sim, com essas pessoas. Bom, para a gente se localizar, nós estamos agora na segunda parte do compêndio, que são os temas clássicos da doutrina social. Nós já vimos o capítulo 5º, que é a questão da família, célula vital da sociedade. Estamos agora no capítulo 6º, vendo o trabalho humano. Nós tínhamos parado nesse número, citando a Labore Exercens, número 6, que diz: o que dignifica o trabalho é o homem que o realiza, e não o produto resultante do seu trabalho. Mas, ao mesmo tempo, o homem no trabalho realiza-se a si mesmo, como pessoa humana. E a gente terminou a aula passada lembrando aquele episódio triste, lamentável, do Boris Casoy, da maneira como ele se referiu àqueles dois agentes como é que chama, meus dois agentes de limpeza pública, chamamos de garis, né, esses que mantêm as nossas ruas limpas, e o Boris se referiu a eles como o ponto mais baixo da escala do trabalho, e do alto das suas vassouras, dando feliz ano novo para nós. Você encontra no YouTube, isso daí, se você quiser ver esse episódio do Jornal da Band, só você colocar lá no YouTube, na pesquisa, Boris Casoy e os garis, você vai ver isso dali. Nós paramos aqui. Bom, vamos continuar. O compêndio, ele retoma aquilo que está presente na Laborem Exercens, número 11, quando fala do mundo do capital e o mundo do trabalho. A Laborem Exercens, ela é de 1990. Portanto, estamos ali... 1980, porque nós estamos ali ainda dentro da chamada... aquela guerra fria, né, entre o Ocidente, o Oeste e Leste, entre o mundo capitalista, o mundo comunista. Nós ainda temos aquela divisão, a cortina de ferro, ainda temos essa divisão do mundo que já não existe mais. Por isso que naquela questão do comunismo, daquela pergunta lá, eu dizia, né, que não é nem fala dos seminários, nem fala de personalidade, é desconhecimento. Nós não temos mais isso, essa divisão. Temos, sim, a Coreia do Norte, que é um país isolado, que ainda mantém esse sistema coletivista, um país fechado. A China, que é um país comunista maquiado, porque vive vendendo e comprando dentro do mundo inteiro. Mas a Laborem, e aí nisto o compêndio traz essa contribuição da Laborem, ainda trabalha sobre o mundo do capital e o mundo do trabalho. E vai dizer que a doutrina tem enfrentado essa questão das relações de trabalho e capital. E o que a doutrina social da igreja enfatiza? Enfatiza a prioridade do trabalho sobre o segundo, isto é, o trabalho é mais importante que o capital. E o capital
ele é complemento. O capital deve servir ao trabalho. E vai dizer ao compêndio, o trabalho é a causa eficiente primária, enquanto que o capital permanece uma causa instrumental. Aí eu trago aqui um pouco, porque acho importante a gente trazer um pouco como que está hoje, porque, como eu dizia, a Laboria Exercens ainda se move naquele universo de um mundo dividido, né, da cortina de ferro. Então, hoje, como que está? E todo o capítulo 2º da Caritas in Veritate traz um pouco um panorama das questões do trabalho capital hoje. O que vai dizer lá o Papa Emérito Bento XVI? Vai dizer que hoje as empresas são de capital aberto. Não são como naquele tempo, que a empresa tinha um dono, um proprietário, ou então uma família que era proprietária. Hoje as empresas são de capital aberto. Os donos são os acionistas. As empresas hoje são sociedades anônimas, SA, não são mais limitadas. Então, já muda por aí a configuração, né, desse mundo. Não é mais uma pessoa que é dona dos meios de produção. Tem lá um gerente, mas o proprietário ali são pessoas desconhecidas, são os acionistas, são aqueles que na Bolsa de Valores compram as ações daquela determinada empresa. O capital é volátil, não serve à produção, mas existe somente para gerar lucros. É uma verdadeira agiotagem internacional, diz o Papa Francisco. Isto é, o capital, ele existe na tela do computador. Porque se todos fossem no mesmo momento, no mesmo minuto, ao banco retirar aquele dinheiro, não teria espécie, ele existe virtualmente. E esse dinheiro viaja para lá e para cá, para ganhar onde está rendendo mais, para lá é deslocado o capital. Amanhece no Ocidente, Oriente manda para cá o seu capital. Amanhece lá no Oriente, o Ocidente manda para lá e assim por diante. Então, esse capital volátil, né, ele é uma verdadeira agiotagem. É dinheiro gerando dinheiro. Não é o trabalho, a produção, o investimento gerando as riquezas. Deveria. Né? Talvez aí seja algo a ser discutido, né, nesse encontro que o Papa vai fazer com os economistas, né, para falar sobre um outro novo modelo econômico. A empresa é deslocalizada, isto é, ela vai onde as possibilidades de lucro são maiores e a proteção social é mais fraca. Todos esses pontos aqui, o Papa Bento XVI desenvolve na Caritas in Veritate. Então, a empresa, ela faz os bancos do automóvel num país, os pneus em outro país, a carroceria em outro país e a montagem é feita em outro país. Enfim, é deslocalizado onde pode os custos serem menores para a empresa. O trabalho é desregulamentado, o que pode gerar mais lucro para a empresa. E nós vamos falar daqui a pouco sobre isso, né? A questão da desregulamentação, do desmonte de muitos direitos e conquistas trabalhistas. A Seguridade Social está sendo desmantelada. E tudo está se resumindo à justiça comutativa, isto é, a justiça do empregador com o empregado, sem muitas vezes passar pelo sindicato, de ser votado em assembleia com todos os trabalhadores. Então, essa questão de ficar só na justiça do contrato, na justiça comutativa, justiça do doador de trabalho para com o empregado, enfraquece muito o trabalhador. E a Seguridade Social, nós estamos vendo isso, né, está sendo desmantelada, quer dizer, com grandes conquistas sociais. Colocando-se o quê? Uma falsa alternativa entre direitos trabalhistas ou emprego. Nós vimos o presidente várias vezes dizer isso. Ou a gente tem direitos trabalhistas, ou a gente tem emprego. O que vocês querem? Como se, de repente, uma coisa excluísse a outra coisa. Então, realmente, é um grande equívoco aí no que se refere a essa questão do desmantelamento dos direitos dos trabalhadores. E a Seguridade Social, né, dos trabalhadores, com essa reforma trabalhista que tivemos recentemente. A Laboria Exercens, número 14, vai trazer grandes princípios éticos,
com relação ao trabalho, vai dizer que o homem é sujeito e fim de todo o processo econômico. Claro, a pessoa nunca é um instrumento, a pessoa nunca é um meio, a pessoa é sempre o fim, é sempre a finalidade da economia, e não um meio, não um instrumento. Ninguém pode ser instrumentalizado. Kant já havia dito isso, né, na filosofia, todos devem ser tratados como fins, não como meios. A importância do trabalho na sua dimensão subjetiva, quer dizer, a pessoa que trabalha, né? A pessoa que trabalha deve ser valorizada. O trabalho tem prioridade sobre o capital. Já comentamos isso, a questão do mundo do trabalho, mundo do capital. Existe uma vinculação íntima entre trabalho e capital. O capital deve servir ao trabalho, com investimentos, gerações de empregos, etc. E não ser usado o capital só para gerar dinheiro, gerando dinheiro, gerando dinheiro. Mas a riqueza vira exatamente do investimento que se faz no parque produtivo de um determinado país, de uma determinada nação. Qualquer sistema de propriedade deve servir ao destino universal dos bens. Esse é um princípio, né? Nós já vimos a questão da propriedade privada. Nunca a doutrina social da igreja acentuou a propriedade privada como um direito total, absoluto e intocável. Sempre a questão da destinação universal. Tanto o capitalismo quanto o coletivismo, quando existia, já não existe mais, né? Existe só na Coreia do Norte e meio maquiado na China, não segue esses princípios. Por quê? Porque o sistema de propriedade privada em ambos esses sistemas não garante que o trabalhador seja tratado como pessoa. Não garante, encobriu ali aquela faixinha ali do StreamYard, que o sistema de propriedade institucionalizado nesses dois sistemas não garante que o trabalhador seja tratado como pessoa, mas ele é sempre tratado como meio, como instrumento, tanto em um sistema capitalismo, quanto também no sistema coletivista. Aqui, a Labora Exercens detalha um pouco mais. Capitalismo não garante a primazia do homem, nem a subjetividade do trabalho. O capitalismo, entende a propriedade privada como dogma intocável da vida econômica. E nós já vimos que não é assim. A doutrina social nunca disse isso. E o coletivismo? O erro histórico do coletivismo foi o de achar que bastava eliminar a propriedade privada para que acabasse a oposição capital e trabalho. E a gente sabe que isso não ocorreu nos países em que o coletivismo, o sistema coletivista se instaurou, especialmente na União Soviética. O compêndio traz essas duas distinções que busca lá na Labora Exercens, números 17, 18 e 19, sobre o doador de trabalho indireto e o doador de trabalho direto. Vai dizer, quem que é o doador indireto? É toda a sociedade, especialmente o Estado. O Estado tem o dever de promover políticas públicas de geração de emprego. Não é que o Estado vai ser um cabide de empregos. O Estado deve promover essas políticas públicas que promovam o pleno emprego para a população. É o doador indireto. E quem que é o doador direto de trabalho? Vai dizer o compêndio, repetindo a Labora Exercens, número 19, são as empresas e os diversos grupos dos setores de serviços. E o ponto-chave é o salário. Aliás, a Labora Exercens vai dizer que o salário é a questão social. O salário está na chave da questão social. A questão do salário. O justo salário, a justa remuneração pelo trabalho. Não basta qualquer salário. Esse salário deve ser o suficiente para manter... O salário justo é aquele para manter o trabalhador e a sua família em todas as suas necessidades culturais, acadêmicas, de alimentação, e, enfim, em todas as dimensões, de lazer. Sabemos, né, a Constituição nossa diz que o salário mínimo deveria ser o suficiente para garantir tudo isto para os nossos trabalhadores. Infelizmente, sabemos que
que ainda não atingimos isso que a nossa Constituição pede. O compêndio vai falar dos direitos dos trabalhadores, vai colocar aí uma série de direitos, né? O direito a uma justa remuneração, o direito ao repouso, o direito à salubridade, o direito a ver salvaguardada a própria personalidade no lugar de trabalho, no local de trabalho, o direito a convenientes subvenções indispensáveis para a subsistência dos trabalhadores desempregados das suas famílias, direito à pensão, à aposentadoria ou à reforma, ao seguro para a velhice, bem como para a doença, ao seguro para casos de acidente de trabalho, o direito a disposições sociais referentes à maternidade, o direito de se reunir e de se associar. Portanto, o compêndio cita a Laborem trazendo diversos direitos dos trabalhadores. No caso do direito ao salário justo e à distribuição de renda, a gente dizia que isso aqui é uma questão chave na ética social, a questão do salário justo. A remuneração. Para ser justo, não é só aqueles que é combinado entre patrão e empregado. Aí eu posso pagar para você X, mas deve ser suficiente para que o trabalhador tenha uma vida digna, em todos os sentidos. E aqui, claro, entra todo o papel da negociação, dos sindicatos, para conseguir que todos essas necessidades dos trabalhadores sejam atendidas por aquele salário, claro, olhando também a situação da empresa, a situação econômica da firma, deve ser, por isso que vem a questão da negociação entre o sindicato e a empresa, porque o justo salário, diz a doutrina social, não é só aquele que é exigido pelos sindicatos, deve-se levar em conta também a empresa, a saúde financeira da empresa, como que está a empresa, e, de repente, é preciso aqui e ali, os dois lados apertarem um pouco os cintos, né, como está acontecendo agora na pandemia, né, várias empresas fazendo ali a redução da jornada de trabalho em 50%, suspensão temporária dos contratos, o auxílio emergencial complementando aquilo que foi retirado e assim por diante, para poder atravessar um momento de crise. Uma distribuição equitativa de renda deve ser buscada em base em critérios não só da justiça comutativa, mas da justiça social. O que eu dizia agora há pouco, não é só aquela questão entre patrão e empregado, né, como fosse assim, a justiça comutativa, fulano para fulano, mas na justiça social, isto é, algo que seja importante para o grupo dos trabalhadores, para a coletividade dos trabalhadores, não para esse ou aquele. O direito de greve, diz o número 304 do compêndio, que é essa recusa coletiva e combinada, concertada dos trabalhadores, como forma de pressão para obter dos empregadores sobre o Estado, sobre a opinião pública, né, para obter o quê? Melhores condições de trabalho. Então, a greve é um direito. Às vezes a gente vê, quando questão de greve, sempre aquelas opiniões, é um bando de baderneiro, o pessoal que não quer trabalhar, e são muitos os trabalhadores que não querem aderir à greve, e às vezes depois da greve consegue aquilo ao qual se propôs, consegue um aumento, consegue um benefício para o trabalhador, e que acaba beneficiando a todos, inclusive aqueles que não quiseram participar da greve. A solidariedade entre os trabalhadores. Isso aqui nós já comentamos dos sindicatos. Os trabalhadores têm o direito de se associar, de formar associações, formar uniões para defender os seus interesses, especialmente através dos sindicatos, que nasceram como? Através das lutas dos trabalhadores, especialmente da indústria, para garantir os seus direitos, para exigir os seus direitos, e muitas vezes até num confronto, né, com empresários e proprietários dos meios de produção. Haja visto a forma como foi instituído o dia 1º de maio, como sendo o Dia do Trabalho. É um dia que marca de luta dos trabalhadores, lá em Chicago, quando os trabalhadores foram metralhados. E é um dia que não é um dia assim, de festa, de comemoração, etc., mas um dia realmente marcado pela luta dos sindicatos em prol dos trabalhadores. No entanto, hoje, diz o compêndio, o contexto que nós estamos vivendo, diz ele, marcado por esse processo de globalização, é um grande desafio para os sindicatos.
Por que é um grande desafio? Começa ali. Hoje temos trabalhadores com contratos atípicos, ou então por tempo determinado. Então já não é mais aqueles modelos da década de 70, de 80, de 90. Então, a própria reforma trabalhista colocou novas formas de contratação, ter o trabalhador intermitente, enfim, outras formas, e isso acaba sendo um desafio para os sindicatos, que também deve se modernizar. Senão vai ficar com aquele discurso da década de 80, da década de 90, que a gente observa em alguns partidos de esquerda, que tem aquele discurso da década de 80, quando ainda existia comunismo, não vote em burguês, e não sei o quê. Tem esse discurso ainda, que eu digo jurássico, quer dizer, a gente tem que acompanhar também a evolução da sociedade, do mundo, e os sindicatos são provocados pelo compêndio também acompanhar, não quer dizer abrir mão de direitos, quer dizer se adaptando e conhecendo as novas modalidades que aí estão. Tem trabalhadores cujo emprego é colocado em perigo por fusões de empresas que ocorrem com frequências cada vez maior, também em plano internacional. Aqui em São José, por exemplo, a Embraer ia entrar em fusão com a Boeing, iam criar uma outra empresa com outro nome para fazer jatos executivos. Vocês devem ter acompanhado toda essa discussão, e o sindicato aqui em São José dos Campos, dos metalúrgicos, se movimentou com relação a isso, até que, por fim, não aconteceu essa fusão. A própria Boeing desistiu de fazer essa fusão. Aqueles que não têm um emprego, como imigrantes, trabalhadores sazonais, aqueles que, por falta de atualização profissional, são excluídos do mercado de trabalho, porque não são qualificados, e hoje em dia as inovações tecnológicas são muito no campo produtivo. E se a pessoa não é qualificada, ela vai perdendo aquele serviço, aquilo que ela fazia já há anos, só sabia fazer aquilo. Então, são alguns tópicos que o compêndio apresenta como sendo uma provocação sendo no bom sentido, para que os sindicatos se adaptem, enfim, se modernizem também para responder aos desafios que vêm hoje da realidade, sem abrir mão de direitos aí que foram adquiridos com muita luta no passado. O compêndio vai trazer algumas coisas novas do mundo do trabalho de hoje. Chama as res nove do mundo de hoje. Lá dos números 310 a 313. Eu apenas vou citar aqui, que depois nós vamos voltar a falar da globalização. A globalização, o que é a globalização? Coloca lá o compêndio. O deslocamento das instalações em áreas diferentes daquelas que são tomadas decisões estratégicas e distantes dos mercados de consumo. É a fragmentação física da produção. A gente já comentou aqui. Um automóvel é montado no Brasil, mas as peças vêm de outros lugares. O banco vem da China, o pneu da Indonésia, o motor da Argentina, o painel da Tailândia, e assim por diante. Porque busca-se produzir onde a mão de obra é mais barata, onde a seguridade social é mais fraca, para que possa, com isso, aumentar os lucros. Então, essa é uma das coisas novas que hoje enfrentamos, e, claro, os sindicatos também são aí desafiados a responder a isso. E o Estado também, é desafiado a responder a isso. Uma coisa nova, uma economia mais centrada sobre o setor de serviços e nas inovações tecnológicas. Nas décadas de 60, década de 70, década de 80, o símbolo do trabalho era um trabalhador, macacão, com uma chave inglesa na mão. Era o símbolo do trabalhador. Quando falava Partido dos Trabalhadores, logo já se tinha essa ideia. Então, não se compreendia, por exemplo, um professor como sendo um trabalhador, um advogado, esses chamados profissionais liberais. Hoje, então, nós temos uma economia muito mais centrada no setor de serviços do que propriamente no setor industrial. E nas inovações tecnológicas, porque hoje nós temos toda a implementação da robótica no processo de produção, os robôs, aqueles braços a gente vê nessas empresas de automóveis, os robôs fazendo os trabalhos, que antes eram feitos por pessoas. São as coisas novas que devem desafiar aí
seja o Estado, como também os sindicatos. A liberalização do mercado e o assento da concorrência, o neoliberalismo, mais mercado e menos Estado, é uma das coisas novas. As inovações tecnológicas, e com isso muitas profissões vão desaparecendo, porque ou não precisa mais, ou então tem robôs que fazem com muito mais rapidez, com muito mais quantidade, com melhor qualidade do que se fazia antes. Então, algumas profissões vão desaparecendo, e é preciso qualificar aqueles que vão perdendo essas profissões para que possam estar preparados para entrar no novo mercado de trabalho. Então, são as coisas novas, os desafios que temos aí no mundo do trabalho. O compêndio termina dizendo, no 309, mudam as formas históricas em que se exprime o trabalho humano. Claro, começou lá o trabalho agrícola, trabalhando para os duques como meieiros, e assim por diante, depois foram trabalhar como proletários, e como na indústria, depois no setor de serviços, hoje está nas inovações tecnológicas, mudam as formas históricas. Mas não deve mudar as exigências permanentes do trabalho, que se resume no quê? No respeito aos direitos inalienáveis do homem que trabalha. Isso não pode mudar. Mudam as formas históricas. Quando eu dizia década de 60, década de 70, década de 80, hoje nós temos uma outra realidade. No entanto, o que não pode mudar? O respeito aos direitos inalienáveis. Isto é, ninguém pode ser alienado, privado dos direitos do homem que trabalha. Muito bem. Então, com isso, nós encerramos essa parte do trabalho, que era o capítulo 6 do compêndio, o capítulo 5 é a família, o capítulo 6, o trabalho, e nós vamos entrar agora no capítulo 7, que é a vida econômica. Eu começo com esse cartaz da campanha da fraternidade de 2010. Eu tive a alegria de participar da elaboração também dessa campanha da fraternidade em 2010. O ano passado, em 2019, foi a segunda vez que eu participei das políticas públicas, e 2010 foi a primeira vez quando foi sobre a economia. E o lema dessa campanha: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, uma citação de Mateus 6:24. Esse cartaz aqui muito sugestivo, né? Com as mãos postas em forma de adoração diante de uma vela feita por moedas de R$1. O que chama a atenção nesse cartaz? A vela, ela é símbolo da doação da vida. Por quê? Porque a vela, à medida que a vela ilumina, ela se consome, não é? A vela, na medida em que ela ilumina, ela vai se consumindo. Ela se consome para iluminar. Essa vela aqui, feita com moedas, representa a economia que não faz esse tipo de doação. Pelo contrário, essa vela aqui, ela só consome o oxigênio que está em volta dela, para se manter acesa. Mas ela não se consome. Mas consome o oxigênio que está em volta. Você sabe que se fosse um vácuo, não teria também essa chama. Então, essa vela aqui, ela consome o oxigênio em volta dela, para se manter acesa. E não se consome. Então, é muito sugestivo essa mão posta diante de uma economia que consome o que está em volta, mas não se consome. Eu gosto de usar essa frase aí, olha. Essa frase aqui, que é mais ou menos aquilo que falou Jesus, mas de uma outra forma. Eu costumo dizer o seguinte: a Deus a gente serve, do dinheiro a gente se serve. A Deus a gente serve, do dinheiro a gente se serve. Então, eu acho que você deve compreender ali o trocadilho que eu faço ali, né? Servimos a Deus, claro. O dinheiro é um instrumento. Do dinheiro a gente se serve. Quando a gente inverte essa lógica,
eu vou inverter essa lógica só para você entender, de Deus a gente se serve, e ao dinheiro a gente serve. Olha só, que mundo que vai resultar disso, hein? De Deus a gente se serve. Quando precisa um casamento, um batizado, morreu alguém, benzer a casa, benzer um automóvel, coisa e tal, de Deus a gente se serve. E ao dinheiro a gente serve. Quando a gente inverte, portanto, a lógica que aqui está escrita nessa frase, quando a gente inverte essa lógica, vem aí todo o tipo de desequilíbrios, vem aí todo tipo de ganância, de consumismo, de egoísmo, que vemos tantas vezes presente na nossa sociedade. Vamos ver alguns aspectos bíblicos que são apresentados lá no compêndio, nos números 323 a 329, e que, ao mesmo tempo, esses aspectos bíblicos servem como princípios no que se refere à questão econômica. Bom, primeiro princípio, os bens materiais são bons. Nós não queremos aqui o dualismo. Sabe aquele dualismo? A matéria não presta, tudo que é material não presta, só presta aquilo que é espiritual, as coisas espirituais. Isso aqui é o dualismo que nós já falamos em aulas passadas, o dualismo platônico, que olha o mundo material como sendo uma cópia mal feita do chamado mundo das ideias, que é o mundo verdadeiro, o mundo das ideias. Nós diríamos em linguagem cristã, o céu. É o céu platônico. Lá é o mundo verdadeiro. Aqui, tudo que a gente vê aqui é cópia do que está lá. Então, os bens materiais, tudo que é material em si é negativo. E nós sabemos que a Bíblia, no livro do Gênesis, temos naquela primeira narrativa da criação, dizendo, e Deus viu que era bom. E Deus viu que era bom. A cada dia da criação, repetia-se esse refrão, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. E quando cria o homem e a mulher, no sexto dia da criação, Deus contempla a obra criada, Deus contempla o homem e a mulher no meio da criação, e diz a Sagrada Escritura, e Deus viu que tudo era muito bom. Portanto, os bens materiais são bons. Existe uma bondade natural, digamos, uma bondade natural nas coisas. Santo Agostinho dizia que Deus, ao criar o mundo, deixou as suas impressões digitais. Claro que ele não falava impressões digitais, que essa é uma expressão moderna. Mas Deus deixou as suas marcas em tudo aquilo que é criado. E por isso há uma bondade natural de todas as coisas, que foi corrompida pelo pecado das origens. O pecado das origens corrompeu não somente o ser humano, mas corrompeu também a criação, nessa sua bondade natural. E é por isso que a salvação de Jesus, ela atinge ao cosmos, ao universo. A salvação de Jesus não é só para o ser humano, é para o cosmos, para o universo, porque também o cosmos do universo caiu naquela falta original. Paulo diz na Epístola aos Romanos, a criação geme, como em dores de parto, aguardando a redenção, a libertação gloriosa dos filhos de Deus. Está lá no capítulo 8 da Epístola aos Romanos. Outro princípio. Os bens criados devem ser considerados como dons do amor de Deus. E aí tem diversas citações que não vamos ler, mas você, se quiser, depois pode buscar esses slides. Estão lá naquele link que o Adriano deve estar colocando aí para vocês, né, para quem quiser baixar os slides. E não só os slides, mas nesse link que está sendo colocado para vocês, tem mais de 1.500 arquivos sobre doutrina social da igreja, que você pode usar e compartilhar o máximo que você puder. Terceiro princípio, os bens materiais foram postos por Deus sob o domínio do homem, lá no livro do Gênesis, capítulo 1. O homem e a mulher colocados para gerir o criado, gerir aquele mundo que Deus colocou, ser os gerentes de Deus. Deus é o Senhor,
o homem deve gerir. A tradição profética condena a fraude, a usura, a exploração, as injustiças, e temos também diversas citações dos profetas, onde vamos ver essa chamada de atenção quando os bens são desviados das suas finalidades. Quando as pessoas começam a se servir de Deus e da religião e a servir os bens materiais. Aí acontece tudo aquilo: fraudes, usura, exploração, injustiça. O livro dos Provérbios, no seu capítulo 30, versículos 7 a 9, tem essa oração bonita. Eu sei de cor essa oração, eu sempre rezo. Queria que você rezasse comigo essa oração. Nós vamos aqui, não vamos simplesmente ler, nós vamos rezar nesse momento. Provérbios 30, 7 a 9. Escreve isso dali, coloca lá na porta do seu guarda-roupa, coloca lá perto do seu computador, para que você sempre se lembre de fazer essa oração de Provérbios. 2 coisas te peço, não mas negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Olha que oração bonita, simples, então, ao mesmo tempo, tão vivencial. 2 coisas te peço: não me des nem a pobreza e nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário. Dá-me o pão que me for necessário para viver. E quando Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso, o que foi que Jesus disse lá? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Hoje. Lá no livro do Deuteronômio, se eu não me engano, é o capítulo 16, 15 ou 16 do livro do Deuteronômio, quando Deus envia o maná para o povo, Deus diz para Moisés: diga o seguinte, cada um deve pegar aquela porção que for necessária para aquele dia. A cada dia eu vou mandar o pão. E cada um deve recolher a porção necessária para aquele dia. E o primeiro dia que caiu o maná, diz lá, acho que é o capítulo 15 ou 16 do livro do Êxodo, o povo saiu ajuntando tudo que podia. Além do que era necessário para o dia, levou e guardou muito em suas casas, acumulou nas suas casas. E o que aconteceu? No dia seguinte, aquilo que havia sido acumulado de um dia para o outro, amanheceu podre. Um fedor que ninguém aguentava. Está aqui, então, a lógica bíblica. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Não me des nem pobreza e nem riqueza. Dá-nos o necessário para viver. Nós já vimos, quando falamos da questão da propriedade privada, que Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, tem aquela distinção entre o necessário e o supérfluo. Lembra? O necessário e o supérfluo. O necessário é aquilo que eu preciso para ter uma vida digna. O supérfluo é aquilo que sobra, aquilo que eu tenho a mais. Sobre isto, sobre o supérfluo de Santo Tomás, pesa o dever de justiça de repartir, dividir. Dá-me o necessário para viver. Vamos olhar agora o ensinamento de Jesus. O compêndio vai trazer aí diversas citações de Jesus diante das riquezas. Jesus fala do perigo das riquezas. Diz, é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao mesmo tempo, Jesus acentua a pobreza. Bem-aventurados vós, os pobres, pois vosso é o reino de Deus. Essas bem-aventuranças de Lucas, elas são diversas, um pouco diversas, tem uma ênfase diversa da de Mateus. A de Mateus, ele diz, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Lucas é mais concreto. Lucas diz, bem-aventurado vós, os pobres.
sociologicamente falando. Vocês que não têm nada. Bem-aventurados vocês, porque de vocês é o reino de Deus. À luz da revelação, a atividade econômica deve ser uma atividade econômica considerada uma resposta de amor a Deus, que faz o ser humano o seu parceiro da criação. O ser humano, como a gente falou, ele não é dono da criação. Ele é parceiro, ele é gerente de Deus. E quem se deixa levar pelas riquezas pode incorrer naquele perigo ali que Jesus diz. Não é? Os padres da igreja, aí o compêndio traz diversas citações dos padres da igreja, de Clemente de Alexandria, de São João Crisóstomo. Clemente de Alexandria viveu entre os anos 150 e 215. São João Crisóstomo viveu entre os anos 347 e 407. São Basílio, 330 a 379. Eu não vou ler todos eles aqui, vocês têm eles aí no slide, tem também no compêndio. Se você tem o compêndio, você vai encontrar aí a citação desses padres, sempre dizendo que as riquezas, elas têm essa função instrumental, elas nunca podem ser tratadas como fins, mas sempre como meios para se manter, meios para se ter o necessário, meios para se ajudar a quem precisa. Eu quero citar São Gregório Magno, que viveu entre o ano 590 e 604. São Gregório diz, abre aspas ali, o rico não é mais que um administrador daquilo que possui. Administrador, não é dono. Administrador. Dar o necessário a quem necessita é obra a ser cumprida com humildade, porque os bens não pertencem a quem os distribui. Os bens não pertencem a quem os distribui, isto é, ele é administrador daquilo que Deus concedeu para ele. Quem tem as riquezas somente para si não é inocente, isto é culpado. Se a pessoa tem as riquezas só para ele, é egoísta, individualista. Quem tem as riquezas só para si não é inocente, é culpado, é egoísta, é individualista. Dar a quem tem necessidade significa pagar um débito. Então, muito sugestivo esse ensinamento de São Gregório, bem como também dos outros padres da igreja. As riquezas realizam a sua função de serviço ao homem quando destinadas a produzir benefícios para os outros e para a sociedade. E aí vem uma citação do compêndio, até coloquei em destaque, que ela é bastante importante. Os bens, ainda que legitimamente possuídos, mantêm sempre uma destinação universal. É imoral toda forma de acumulação indébita. Por quê? Porque está em aberto contraste com a destinação universal, consignada por Deus a todos os bens. Portanto, é imoral a acumulação. E aqui a gente retorna lá no livro do Deuteronômio, que eu citei, é Deuteronômio ou é Êxodo? Agora eu teria que olhar, que me veio agora, eu nem olhei antes da Bíblia. Que quando os judeus recolhiam o maná, alguns acumulavam o maná, guardando acumulando para os próximos dias. E no dia seguinte, aquele amanheceu podre, amanheceu com fedor horrível. Então, diz aqui, é um ensinamento para dizer que a acumulação é imoral. Infelizmente, nós vemos o nosso mundo vive disso, né? Vive do supérfluo, vive daquilo que não, do desnecessário, vive do acúmulo dos bens. Um ponto segundo, apresentado no compêndio, é a questão da moral e economia, lá entre os números 330 e 335. Eu vou, antes de entrar propriamente nos números do compêndio, eu quero trazer alguns ensinamentos de Aristóteles, numa obra sua chamada Ética a Nicômaco. Aristóteles ali vai dizer o sentido da palavra economia. Nós já comentamos isso aqui em outra ocasião. Economia, diz Aristóteles, o economique, significa a arte de adquirir para o sustento da casa, provendo o necessário à subsistência da comunidade política ou familiar. Isso é natural ao ser humano. Buscar os bens
para prover a casa, seja a família, porque Aristóteles, ele divide em 3 grandes círculos. O primeiro círculo é a família, aí o segundo círculo ele chama de tribo, que são uniões de diversas famílias, e o círculo maior é a polis. Então, diz ele, é natural buscar o necessário para o sustento da casa, seja a família, seja a polis. E aí, a etimologia da palavra oikonomike, oikos, em grego, é casa. É a mesma raiz da palavra ecumenismo. A mesma raiz, oikos, oikonomike. A arte de adquirir para o proveito da casa. Portanto, nessa lógica de Aristóteles, na ética a Nicômaco, a economia tem uma finalidade ética. E qual que é a finalidade ética? É prover as necessidades da casa, da cidade. Aristóteles considerava a economia como um bem útil, um bem instrumental, a serviço de um fim humano. Isso que eu acabei de falar. Aí ele vai dizer uma outra palavra. Ele chama de crematistique, ou cremástica. Qual que é? O que é a cremástica? É a arte de adquirir que não privilegia as necessidades, mas o ganho, o aumento de riquezas. Essa, diz ele, não é natural ao ser humano. Adquirir o necessário para a subsistência da família e da cidade, diz ele, é natural ao ser humano. Agora, adquirir só para aumentar as riquezas, aumentar o ganho, aumentar o lucro, diz ele, não é natural ao ser humano. A arte natural de adquirir riquezas tem limites, tal como as outras artes, enquanto a cremástica é uma acumulação sem limites. Qual que é o limite da economia? A satisfação das necessidades humanas. O que passa disso é supérfluo. Teve uma das aulas que alguém perguntou qual é o limite para o supérfluo. Como que a gente vai saber o que é o supérfluo? Então, veja aqui, o Aristóteles me diz, prover os bens necessários para a subsistência da família, da cidade, é natural e tem um limite. Qual que é? Quando já esses bens estão providos, o que passa disso é o supérfluo. Continua Aristóteles. Já a cremástica, que não é natural ao ser humano, é uma acumulação sem limites. Quanto mais tem, mais se deseja ter. Por que a ética se separou, então, da economia? Se ela nasceu, eu sempre costumo dizer, a economia nasceu marcada pela ética, como vimos aqui, na etimologia, lá em Aristóteles. Por que ela se separou? Por que se separaram, então, ética e economia? Bom, as grandes navegações, lá dos séculos XV, junto com o capitalismo mercantil, promoveram uma ruptura com essa ética clássica grega, que exaltava a economia e condenava a cremástica. Eu acho que você já percebeu. Hoje nós vivemos, não na economia, hoje nós vivemos na cremástica. É visto que ganhar lucro, aumentar as posses, acumular cada vez mais. Muitas vezes a economia não tem essa dimensão de prover os bens necessários para a vida. Começou lá nesse século XV, os comerciantes, uma posição de grande influência, eram eles que financiavam as grandes navegações, especialmente os comerciantes de Veneza, venezianos, fundaram, né, agrupamentos, grupos, para bancar as grandes navegações, lá Cristóvão Colombo, com as suas caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, depois Pedro Álvares Cabral, enfim. E vão lá os grandes navegadores financiados por esses grandes comerciantes que queriam expandir o comércio, descobrir novas rotas para as Índias e descobrir novos mercados, etc. A busca da riqueza perdeu essa conotação negativa que vinha de Aristóteles e atravessou ali toda a Idade Média e passou assim por Santo Tomás de Aquino. Então, perdeu essa conotação negativa. Isso por um lado.
Por outro lado, as ciências começaram a se desvincular da filosofia. A filosofia, ou melhor, a teologia e a filosofia eram as rainhas das ciências. E, de repente, as ciências começam a se desvincular, seja da teologia, seja da filosofia. Com isso, provocou-se o quê? Uma ruptura entre o que é a realidade, o fato concreto, e o que deve ser, o ideal, que está ligado à ética. Então, veja, uma ruptura entre o que é e o que deve ser. Entre uma nova aproximação mais descritiva das ciências, e aí entra a biologia, a física, a química, essas ciências mais descritivas da realidade, o que é, aquilo que eu enxergo pelo tubo, pelo microscópio, aquilo que eu vejo quando eu passo no tubo de ensaio, aquilo que eu consigo pesar no laboratório. Isso, então, as ciências foram de uma aproximação mais descritiva, sendo que anteriormente tinha uma postura mais prescritiva. Prescrever o que deveria ser, qual que era o ideal. Então, essa desvinculação entre o que é e o que deve ser provocou também, ajudou a provocar essa cisão. Por quê? Porque aí nasce uma ciência, que é a ciência econômica. E a ciência econômica não tem a preocupação com o que deve ser, com a ética, mas leva em conta o que é a realidade, o que é, não o que deve ser. A economia tem uma função importante na sociedade, diz o compêndio, mas é inaceitável que ela seja determinante, medida e fim da vida humana. Ela não é fim, ela é meio, ou deveria ser, ou deveria ser. Meio, meio, não fim. Não é inaceitável, diz o compêndio. A moral constitutiva da vida econômica não é nem opositiva, isso é, não se opõe à economia, mas também não é neutra. Por quê? Porque a moral econômica, ela se inspira onde? Na justiça e na solidariedade. E é exatamente aqui, na justiça e na solidariedade, que a moral econômica vai tirar os grandes princípios de como deve ser uma economia que, de fato, seja aquela economia a serviço da vida, e não uma economia a serviço do lucro, a serviço do ganho, a serviço do mercado, uma economia que tenha um rosto humano, e não uma economia que tenha um rosto monetizado, um rosto monetário. O compêndio vai citar a encíclica 40º ano, números 42 a 43, são 2 parágrafos grandes da 40º ano, onde Pio XI vai dizer: não se pode separar moral e economia. Como se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não se pode separar essas duas instâncias. Aí tem uma frase da 40º ano que eu coloquei ali, diz aqui: é erro julgar a ordem econômica e moral tão desencontradas e alheias entre si, que de modo nenhum a queda dependa dessas. É um erro julgar. É um erro pensar assim, que moral e economia não tem nada a ver. Nós temos que dizer não a um eticismo. O que é o eticismo? O eticismo, ele não aceita isso, que a atividade econômica tem um âmbito próprio, tem autonomia. E é verdade. Tem a Gaudium et Spes, no número 36, número 64, a 40º ano, no número 42, Pio XII, na Rádio Mensagem de 23 de março de 52, vai dizer o quê? A atividade econômica tem um âmbito próprio. A atividade econômica tem autonomia. Por isso que a gente não quer um eticismo, a gente respeita a autonomia da ciência econômica, respeitamos a autonomia. No entanto, essa autonomia da economia não é um mecanismo cego e automático, pois deve estar o quê? Dentro de um contexto moral. E dentro desse contexto moral, diz a 40º ano, vai tirar o quê? Os seus objetivos e as suas motivações. É autônomo? É, mas não é absoluto, porque envolve pessoas, envolve vidas.
Então, não é assim um mecanismo simples e cego. Não, isso não é uma roda de engrenagem que movimenta uma máquina. A economia mexe com a vida de pessoas, e milhares de pessoas, centenas de milhões de pessoas. Por isso tem essa dimensão ética, ou essa dimensão moral, como diz a 40º ano. Ela goza de autonomia, mas ela não é absoluta. Essa autonomia não é absoluta, ao menos em 2 aspectos. Primeiro deles, toda racionalidade econômica parte de um conceito de homem da sociedade, das suas motivações e fins. E aqui entra a ética, junto com a antropologia, junto com a psicologia, junto com a filosofia, junto com a sociologia. A doutrina social da igreja também entra aqui para dar a sua contribuição. Qual é a imagem de pessoa, de ser humano, que está dentro da lógica econômica? Isso nós chamamos, eu digo lógica econômica, mas o compêndio chama racionalidade econômica. Qual é a lógica, qual é a imagem de ser humano que lá está? De produtor e consumidor? Uma racionalidade econômica que tenha esta concepção de ser humano como produtor e consumidor vai desvalorizar as pessoas que têm deficiência física, deficiências psicológicas, vai desprezar os idosos, porque são pessoas que não servem nem para produzir e nem para consumir. Se é esta a imagem de ser humano que está dentro da racionalidade econômica, se é esta a imagem que está dentro da lógica econômica. Portanto, aqui está o primeiro ponto. Qual é a imagem de ser humano? Qual é a concepção de ser humano que está presente na economia? Porque dependendo dessa concepção, vai ser todo o desenrolar da atividade econômica. Aqui é o primeiro ponto. Diz, nessa parte dessa imagem de ser humano, concepção de ser humano, a filosofia pode ajudar a economia, a sociologia pode ajudar, a teologia pode, a doutrina social pode ajudar a construir uma imagem, uma concepção de ser humano para nortear a economia. Primeiro ponto. Segundo ponto. Por que ela é insuficiente? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto. As recomendações decorrentes das análises técnicas entram nessa dimensão autônoma da economia. No entanto, isso tem impacto na vida das pessoas. Isso repercute na vida das pessoas. Repercute na vida não de 100 pessoas, de 200, repercute na vida de milhões de pessoas. Não somente dentro do país, como hoje estamos numa economia globalizada, também para fora dos limites do país. Então, as decisões econômicas, elas impactam na vida das pessoas. E, novamente, aqui, entra o terreno da ética, mexe com gente, mexe com vidas. Não são robôs, não são máquinas, são pessoas de carne e osso, crianças, jovens, adolescentes, adultos, senhores, senhoras, idosos, anciãos, repercute na vida deles. Então, a ética tem uma palavra também a dar nesse momento. Então, ao menos nesses 2 momentos aqui, as outras ciências podem vir em auxílio da economia. E a economia deve ouvir essas ciências. A ética, a filosofia, a doutrina social, a sociologia e assim a psicologia. Isso, então, no que se refere à moral e as relações entre moral e economia. Outro ponto, trazido aí pelo compêndio, diz respeito à iniciativa privada e à empresa. Ocupa os números 336 ao 345 do compêndio. Aqui entra um conceito humano muito importante, que é o conceito humano de criatividade. Criatividade. É um elemento essencial do agir humano. O ser humano, ele é criativo. Ele é capaz de inventar coisas. Começou inventando fogo, inventando a roda, inventando os instrumentos de trabalho, inventando tantas coisas. Infelizmente, inventou também armas, inventou bastante coisa. Mas o ser humano, ele é criativo. Criativo. Essa criatividade é um elemento essencial
do agir humano. E deve também estar presente onde, diz o compêndio, no campo empresarial. E no campo empresarial, essa criatividade humana se manifesta como? Na aptidão a projetar, a inovar, empreender. Hoje se fala tanto, né, no empreendedor, no empreendedorismo. Então, a doutrina social reconhece o quê? Reconhece a livre iniciativa no campo da economia e a empresa e também a criatividade. Vamos falar da empresa. A empresa, ela serve o quê? Serve ao bem comum da sociedade, mediante a produção de bens e serviços úteis. Nós vamos voltar lá naquela concepção de Aristóteles da economia e vamos nos perguntar, o que produzir? O que deve ser produzido? E a resposta seria aqueles bens e serviços que são necessários para a coletividade. Não vamos produzir bens e serviços que somente 10 famílias podem adquirir. Vamos produzir bens e serviços às 10 famílias mais ricas do Brasil, ou às 20 famílias mais ricas do mundo. Vamos produzir bens e serviços que todos podem adquirir. Por quê? Porque a economia está a serviço disso, de produzir aquilo que é necessário para a vida, necessário para a subsistência. Então, a empresa, ela serve esse bem comum da sociedade, produzindo esses bens e serviços úteis, não supérfluos. A empresa não pode ser considerada só uma sociedade de capitais. Por quê? Porque ela é formada por pessoas. Não são robôs que trabalham lá dentro, embora tenha robôs, mas tem gente operando aqueles robôs, tem pessoas que construíram aqueles robôs. Uma sociedade de pessoas. Aqui está a dimensão humana de uma empresa, uma sociedade de pessoas. Novamente vem a pergunta, qual é a concepção de pessoa, de homem, que está por trás da cabeça de um empresário? Se ele olha a empresa somente como um lugar que vai produzir riqueza para ele, aquelas pessoas são meios. Meios. Mas as pessoas não são meios, as pessoas são fins. O que é meio são os instrumentos de produção. Pessoa é sempre finalidade. As pessoas nunca são meios, as pessoas sempre são fins, finalidades. Então, a empresa, diz o compêndio, é uma sociedade de pessoas. Tem uma dimensão profundamente humana. Tal consciência de empresa, né, nessa modalidade, permite, então, que a construção de uma economia humanizada e de elaborar um projeto de real cooperação entre as diversas partes sociais, isto é, todos aqueles que atuam dentro da empresa. E o lucro? O lucro. A doutrina social não estigmatiza o lucro, embora vocês tenham aqui uma gravura, alguns às vezes se dobram diante do lucro e elegem o lucro como sendo um Deus, mas a doutrina vai dizer lá no compêndio, o lucro é o primeiro indicador do bom andamento de uma empresa. Se ela está tendo lucro, quer dizer que ela está produzindo, quer dizer que ela está crescendo, todos os fatores de produção estão sendo bem aproveitados e, por isso, então, a empresa está rendendo. Mas, o compêndio vai dizer, pode ser também que o lucro não. Pode ser que o lucro indique que a empresa, nem sempre, né, o lucro indica que a empresa está servindo adequadamente à sociedade. Porque, às vezes, esse lucro vem do quê? Vem da exploração da mão de obra, vai se produzir onde não há seguridade social, não se oferece boas condições de trabalho, retira-se direitos trabalhistas, não se respeita direitos trabalhistas. Então, o lucro que vem da exploração é maldito. O lucro que vem da exploração é maldito. Não está indicando que a empresa está servindo à sociedade. A legítima busca do lucro, continua o compêndio, deve se harmonizar com o quê? Com a questão da dignidade das pessoas que atuam dentro da empresa. Isto é, o lucro não pode vir da exploração daqueles que trabalham naquela empresa. E mais do que isso, diz o compêndio,
todos, eu fiz questão de frisar aqui, todos devem participar no lucro e na gestão da empresa, todos. Nós temos hoje já instituído, em algumas categorias profissionais, isso é mais forte, em outras nem tanto, a questão do PLR, que é a participação nos lucros e nos resultados da empresa. Todos devem participar dos lucros da empresa. E hoje nós temos isso em algumas categorias profissionais, isso aí bem instituído e bem regulamentado. Aqui vem uma questão que o compêndio coloca, a questão da competição empresarial. Competitividade. É importante a competitividade. No entanto, corretamente compreendida. A palavra competição, como vocês estão vendo aqui, vem do latim competere, que significa buscar juntos as soluções mais adequadas para responder do modo mais apropriado às necessidades. Nós estamos vendo aí um pouco essa competição, nesse sentido de buscar juntos, na questão da vacina da Covid-19. Temos aí diversos laboratórios, Oxford trabalhando, o laboratório russo trabalhando, diversos laboratórios trabalhando para buscar uma vacina para a Covid-19. Mas muitas vezes a competição ela é vista como uma arena comercial, onde quem é mais forte, tem mais dinheiro, mais capital, mais poder, vai engolindo todos os outros. Então, a competição não é uma arena comercial, onde o mais forte engole o mais fraco. Mas competição, no sentido ético da palavra, significa buscar juntos aquilo que é melhor para a sociedade, aquilo que é melhor para a coletividade. E o compêndio vai dizer ainda que há um sentido de responsabilidade que brota dessa livre iniciativa no âmbito da economia. Não só como virtude individual indispensável para o crescimento humano do indivíduo, mas também como uma virtude social necessária ao desenvolvimento de uma comunidade solidária. Então, aqui nós estamos saindo do campo do individualismo. Embora se acentue a iniciativa individual, a iniciativa econômica, no entanto, não estamos indo aqui no sentido egoística, individualístico. Mas essa virtude de buscar juntos o que é o melhor, essa virtude de colocar a criatividade a serviço da sociedade, a criatividade para empreender, para buscar dar respostas às demandas que vêm da sociedade, isso aqui, diz o compêndio, se torna uma virtude social. Se torna uma virtude social. Por quê? Porque colabora para formar uma comunidade solidária. Aí entra uma figura muito importante que o compêndio traz, que é o dirigente da empresa. E vai lá colocar alguns pontos referentes ao dirigente da empresa. O dirigente da empresa não pode levar em conta exclusivamente o objetivo econômico da empresa ou exclusivamente os critérios de eficiência econômica ou exclusivamente as exigências do cuidado do capital ou exclusivamente o interesse dos acionistas. E por que não? Porque a empresa é uma sociedade de pessoas. É claro que o dirigente da empresa vai ter que se preocupar com tudo isso. Porém, mais importante que isso, são as pessoas que dependem daquela empresa. Não só os colaboradores daquela empresa, mas todos aqueles que estão no entorno da empresa, toda a cadeia produtiva que se forma em torno da empresa. É uma sociedade de pessoas, tem vidas envolvidas ali. Eu penso que ser um dirigente de uma grande empresa deve tirar muitas noites de sono, especialmente em épocas de crise econômica, né? Como que você vai mandar para a rua 2.000 pessoas, 1.500 pessoas, o impacto que isso vai ter para a sociedade, para as famílias, para a cadeia produtiva, quando você decide fechar
uma determinada parte da empresa ou parar uma determinada produção. Devem ser decisões muito dolorosas a serem tomadas. Por isso que não deve ser tomada sozinhos. A gente vai ver daqui a pouco que é preciso discutir isso com todos dentro da empresa. É dever, então, dos dirigentes, olha só, número 344, respeitar a dignidade humana dos trabalhadores que atuam na empresa, todos eles, todos os colaboradores. E, como eu dizia, também daqueles que fazem parte da cadeia produtiva daquela empresa. Aqui que eu dizia, nas grandes decisões estratégicas e financeiras, como de compra ou de venda, redimensionamento ou fechamento de filiais, política de fusões, não se limitar exclusivamente a critérios de natureza financeira ou comercial. Por quê? Envolve gente, envolve pessoas, e é preciso levar tudo isso em consideração. O compêndio vai apresentar algumas instituições econômicas que estão a serviço do ser humano. Então, vejam bem, vai falar do mercado, mas o título desse número 4 aí, instituições econômicas a serviço do ser humano. Porque o ser humano é sempre a finalidade. A finalidade. As instituições econômicas são meios, instrumentos. A finalidade é o ser humano, a finalidade humana. Mercado. Números 347 a 350 trata do mercado. Vai dizer, há uma apreciação positiva do mercado. Um verdadeiro mercado livre e concorrencial é importante. Por quê? Diz ali, modera os excessos de lucro das empresas individuais, porque por causa da competitividade. Né? Então, aí uma empresa, elas não podem jogar o preço lá em cima, senão elas fica impossível de vender, tem que ver também como é que está a concorrência, quanto que está vendendo, o preço da concorrência. Responde às exigências dos consumidores, que o mercado vai produzir aquilo que a demanda que vem, né, da própria sociedade, utiliza melhor os recursos escassos, premia o espírito inovador, isto é, aquele que empreende, aquele que consegue, aquele que é criativo e responde melhor às demandas que vem da sociedade, vai ser premiado, enfim, vai ter o seu produto aí em alta. Então, há uma apreciação positiva do mercado. Mas continua o compêndio. O livre mercado não encontra em si mesmo a própria legitimação, mas na sua funcionalidade. Isto é um mecanismo. O livre mercado, o mercado concorrencial, ele não é importante em si, como se ele fosse a finalidade, mas ele é importante enquanto um mecanismo, uma engrenagem, que faz a roda da economia girar. O ser humano não é uma engrenagem. O ser humano é a finalidade da economia. O mercado é um instrumento. Então, diz ali, o mercado encontra a sua legitimação onde? Na sua funcionalidade. Isto é, quanto mais funcional ele é, quanto melhor instrumento ele é, tanto melhor. A liberdade econômica é um elemento da liberdade humana. Vai dizer a Centésimos Anos, de João Paulo II, no seu número 39. Porque muitas vezes acha-se que a liberdade econômica é a liberdade. Não, a liberdade econômica é um elemento da liberdade humana. Depois tem liberdade de expressão, liberdade de pensamento, liberdade de religião, liberdade de futebol, liberdade de um monte de coisa. A liberdade econômica é não é o elemento fundamental, como que é o neoliberalismo. Há centésimos anos, de João Paulo II, nos seus números 33 e 34, vai dizer que o mercado tem 3 níveis. E é bacana esses números lá, se você é dessa área da economia, se você é dessa área empresarial, seria legal se você pegasse lá a centésimos anos, 33, 34, porque ele vai desenvolver esses 3 mecanismos aí. Bom, tem lá um primeiro nível, que diríamos que é o nível mais elementar, é o nível mais básico. Esse primeiro nível é o nível técnico-econômico. É um mecanismo.
É o mecanismo. Compra e venda. Compra e venda. Existe demanda na sociedade? Existe. O mercado produz e vende. Então, esse mecanismo do livre mercado concorrencial, é um mecanismo. É o primeiro nível. Aí vem o segundo nível. Qual que é o segundo nível? Aí as coisas começam a complicar. Qual que é o segundo nível? É o marco jurídico, institucional e social. É preciso uma legislação. É preciso uma legislação. O mercado não pode funcionar dentro de um vazio institucional. É preciso regulamentar o mercado para que, de fato, ele seja concorrencial. Senão começam a se formar monopólios, oligopólios, cartéis e assim por diante. Então é preciso que o Estado regulamente o mercado. São necessárias normas, regras jurídicas para esse bom funcionamento do mercado. E aí já começa o problema. E por que começa o problema? Porque o neoliberalismo não aceita isso. A regulamentação. Pelo contrário, fala da desregulamentação do mercado. Fala da flexibilização do mercado. E o lema neoliberal, você conhece. Qual que é o lema neoliberal? Menos Estado, mais mercado. Menos Estado, mais mercado. O presidente da República várias vezes se referiu a isso dizendo: nós temos que tirar Nós temos que tirar o mercado do pescoço, do cangote daquele que produz, dizia o presidente. Nós temos que tirar o peso do pescoço daquele que produz. Nós temos que tirar o peso do cangote daquele que produz. Significa desregulamentar. E o ministro Paulo Guedes, ele é neoliberal, vai nessa área. Então, nós estamos com um governo de tendência neoliberal, no que se refere à questão econômica. Estamos vendo isso aí, né, nas decisões que estão sendo tomadas. Mas esse marco jurídico, institucional e social, ele é importante para regulamentar o mercado. É o segundo nível, diz há centésimos anos. Aí vem um terceiro nível. E qual que é esse terceiro nível? É algo mais sutil. Sutil, não é tão evidente. É o sistema ético e cultural. Quer dizer, é a visão de sociedade de pessoa que está na cabeça daqueles que gerem o mercado. Qual é a concepção ética e cultural, por exemplo, que está na cabeça do Paulo Guedes, da equipe econômica do atual governo? É o tal do sistema ético-cultural. Esse nível é mais sutil e vai dizer, há centésimos anos, é aqui que mora o problema. É aqui. O problema do mercado, diz há centésimos anos, não está no primeiro nível, técnico-econômico, o nível mais instrumental, compra, vende, tal, não sei o quê, compete, tal, competição, livre comércio. É o mecanismo. O problema não está aqui, diz há centésimos. O problema está no segundo nível. Quando não tem um marco jurídico determinado, não tem regras claras para o funcionamento do mercado. E vai dizer há centésimos anos, o problema maior está no terceiro nível. Como a gente costuma dizer, o problema é mais embaixo. O problema é mais embaixo. Qual que é? O terceiro nível. O que está por trás? A concepção de pessoa, a concepção de sociedade que está na cabeça dessas pessoas, diz João Paulo II. É aqui que nós temos que atuar. Nesse nível. Não é à toa que o Papa Francisco está convidando para aquele encontro sobre uma nova economia possível, vai acontecer o ano que vem em Assis, está convidando economistas que tenham menos de 35 anos de idade. Menos de 35 anos. Porque se levar esses economistas já, tipo Paulo Guedes, esse pessoal aí da velha guarda, eles já têm um modelo na cabeça deles. Esse pessoal que está chegando agora, terminaram a faculdade aí há 10 anos, né, os seus 25 anos, 30 anos, 18 não, mas os seus 25, 30 anos terminaram a faculdade, eles ainda
sabe? Dá ainda para a gente oferecer para eles uma visão de mundo, uma visão de pessoa, uma visão de sociedade. Dá para a gente construir com eles uma nova visão. Por isso, então, que o Papa está pedindo menos de 35 anos de idade para participar desse encontro lá em Assis, sobre uma outra economia possível. Claro, não quer dizer que quem tem acima de 35 tenha uma visão equivocada do mundo e da sociedade. Temos excelentes economistas com 40 anos, 50 anos, 60 anos, excelentes. A gente fala isso caracterizando assim, grosso modo. Não quer dizer que quem tem acima de 35 anos tem uma visão errada do mundo e das pessoas. Não, absolutamente. Temos excelentes pessoas acima de 35 anos. Mas o problema está aqui, então. O problema está aqui nesse terceiro nível, né, nesse sistema ético e cultural. É aqui que podemos atuar, aqui que entra a ética para dar, então, a sua colaboração. Aqui tem uma citação importante, por isso que eu trago aí assim, bem em destaque. A doutrina social da Igreja, ainda que reconhecendo ao mercado a função de instrumento insubstituível de regulação no interior do sistema econômico, coloca em evidência a necessidade de ancorá-lo à finalidade moral. É um grifo ali, finalidade moral. O que é? O ser humano é a finalidade. Que assegurem, ao mesmo tempo, circunscrevam adequadamente o espaço da sua autonomia. Portanto, não é uma autonomia absoluta, mas existem os limites a serem colocados. Aí vem um agente importante na questão econômica, que é o Estado. E o compêndio dos números 351 a 355 vai tratar da questão do Estado, dizendo que não pode ser um vazio institucional. Nós vimos lá, João Paulo II falando, o segundo nível, o nível institucional. Tem um lugar que não existe um Estado forte, um Estado presente, o mercado vai, como a gente costuma dizer, na gira nadar de braçada. O mercado vai dominar. São necessárias, portanto, normas, regulamentos, e aí entra o papel do Estado. O que deve o Estado? Vai dizer o compêndio. Garantir a segurança de quem trabalha, mas também de quem produz. Isto é, do trabalhador e do empresário. Vai garantir que gere essa segurança. Uma moeda estável, controlando a inflação. Isso aí é papel do Estado, através de políticas econômicas que segurem a inflação, mantenham a estabilidade da moeda. Deve o Estado vigiar e orientar o exercício dos direitos humanos do setor econômico, isto é, proteger os trabalhadores, e aí nós tínhamos a justiça do trabalho, que foi suprimida, e com isso os trabalhadores no Brasil, né, estão desprotegidos, né? Então agora toda essa questão muitos direitos aí estão sendo desmantelados, mas é dever do Estado. O Estado deveria proteger os direitos dos trabalhadores. Intervir em situações de monopólio, de cartel. Aqui no Brasil nós temos o CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Por exemplo, essa fusão da Boeing e da Embraer foi analisada pelo CAD. A compra, se não me engano, da Oi pela Vivo foi analisado pelo CAD, para eles formar um cartel das telecomunicações. Enfim, o Estado deve intervir nesses casos. Exercer uma função de suplência, quando os setores sociais, os sistemas de empresas, se mostram inadequados à sua missão. Aí o Estado entra, produzindo, como tivemos aí o Estado produzindo aço na siderurgia, né? A Embraer aqui em São José dos Campos, ela era uma empresa estatal, era o Estado produzindo aviões, era o Estado produzindo energia. Então, se não tem quem produz isso, o Estado entra como suplência. Mas, se tem alguém para fazer, o Estado deve favorecer a livre iniciativa. É necessário que um destaque, que eu dou aqui, do compêndio, é necessário que mercado e Estado ajam de acordo um com o outro e se tornem complementares, Estado e mercado. O livre mercado pode produzir efeitos benéficos para a coletividade somente em presença de uma organização do Estado que defina e oriente a direção do desenvolvimento econômico. Aquilo que eu dizia, um lugar em que tem um Estado fraco, uma democracia fraca,
o mercado vai predominar, o mercado vai dominar. Então, é preciso ter um Estado democrático, um Estado que funcione nos seus poderes, os 3 poderes. É preciso um Estado com normas, com regulamentos, que possa dar um direcionamento do desenvolvimento. É preciso um Ministério da Economia que possa orientar a tudo isso. E o compêndio vai falar de alguns grupos intermediários, que é a sociedade civil organizada, que também é capaz de contribuir para a consecução do bem comum, pondo-se em uma relação de colaboração e de eficaz complementariedade em relação ao Estado e ao mercado, fortalecendo o desenvolvimento de uma oportuna democracia econômica. Nós temos tantas organizações não governamentais que atuam, por exemplo, em projetos de geração de renda, padarias comunitárias, hortas comunitárias, cooperativas de trabalhadores, tudo isso ali dentro da sociedade civil organizada e dentro também ali das organizações privadas sem fins lucrativos. São as cooperativas, as associações que estão presentes no mundo da sociedade, no meio da sociedade, exercendo uma economia de solidariedade, uma economia de comunhão, não visa lucro, mas aquilo que se consegue é repartido com todos, e uma parte vai para investimento, e assim gera-se rendas, etc. Temos esses grupos intermediários dentro da sociedade. É necessário, então, que uma mão forte do Estado, essa mão solidária da sociedade civil, para poder balancear a mão invisível do mercado. Senão, essa mão fica pesada. Se não tiver a mão solidária da sociedade e a mão forte do Estado, a mão invisível do mercado vai pesar muito. Por fim, dentro dessa questão de economia, o compêndio vai falar das res nove em economia, isto é, as coisas novas na economia. A primeira delas é a globalização, que já teve um aceno lá atrás, e aqui vai falar, nos números 365 a 367, quais são as exigências éticas da globalização. Uma solidariedade a partir da defesa dos direitos humanos, fortalecimento dos organismos da sociedade civil, defesa das especificidades culturais, isso aqui o Papa Francisco tem batido bastante, especialmente agora essa Fratelli Tutti, fala muito disso, né? Defender as especificidades culturais. A solidariedade entre as gerações, para que os mais vulneráveis não sejam colocados à margem, como a gente falou, qual que é a ideia que tem de pessoa? É que produz e consome? Então, crianças, pessoas que têm alguma deficiência, idosos vão ser colocados à parte. Não. Então, dentro da globalização, que é visto de uma forma positiva, no entanto, tem aí algumas exigências a serem observadas, exigências éticas. Uma outra instituição, aí a serviço, uma res nova da economia, é o sistema financeiro internacional. Os números 368 a 369 vai falar desse sistema financeiro, que é esse mercado financeiro desregulamentado. Esse dinheiro virtual, a gente já comentou, que migra pelo mundo, buscando onde oferir mais lucro. Esse sistema financeiro internacional, que é a agiota, como diz o Papa Francisco, fechado sobre si mesmo, sem conexão com a base real da economia, porque ele não está ligado à cadeia produtiva, ele não é para o desenvolvimento, mas ele é só para dinheiro, gerar mais dinheiro, a mobilidade que existe financeira, por tela de computador, enfim, esse dinheiro é usurário, é usura, é dinheiro gerando dinheiro. Enfim, há uma apreciação negativa desse sistema financeiro internacional, que deve ser conduzido com regras mais claras. O Papa Bento XVI chega a falar que deveria haver uma autoridade econômica mundial, que iria gerir esse fluxo de capitais. O compêndio traz uma citação que eu quero colocar com destaque para vocês aí, dizendo: quanto mais o sistema econômico financeiro mundial alcança níveis elevados de complexidade organizativa e funcional,
tanto mais se impõe como prioritária a tarefa de regular tais processos. Olha só, mas quem que vai regular isso? Quem que vai regular? A ONU? A Organização Internacional do Trabalho? A Organização Mundial do Comércio? Quem que vai regulamentar? Orientando isso dali, né? Orientando o quê? Para o bem comum da família humana. Porque o sistema financeiro internacional é usurário. Então, algum organismo internacional tem que pegar esse boi pelo chifre, como a gente costuma dizer. Continua o compêndio. Vem à tona, concretamente, a exigência de que, além dos estados nacionais, seja a comunidade internacional a assumir essa delicada função, com instrumentos políticos e jurídicos adequados e eficazes. Mas sempre a pergunta, quem vai fazer isso? Organização Mundial do Comércio? Papa Bento XVI diz, tem que ter uma autoridade econômica mundial que possa gerir essas coisas. Uma outra coisa nova aí no campo da economia é a questão do desenvolvimento, né? E o compêndio fala, repetindo aí já um ensinamento tradicional da igreja, que o desenvolvimento deve ser integral, isto é, a pessoa toda, e deve ser solidário, todas as pessoas. Ninguém deve ficar fora do desenvolvimento. Ninguém. E também nenhuma dimensão da pessoa. Deve ser um desenvolvimento econômico, intelectual, acadêmico, cultural, enfim, a pessoa inteira, e também todas as pessoas. A finalidade da atividade econômica deveria ser o quê? Promover esse desenvolvimento integral e solidário. Pio XII dizia, a riqueza de uma nação não pode ser medida somente com critérios macroeconômicos, mas muito mais por uma justa distribuição dos bens produzidos em vista do bem-estar de todos. Olha só, não são critérios macroeconômicos, quanto superávit teve a balança comercial. Não vamos olhar só quantos milhões o agronegócio produziu, exportou. Não vamos olhar só esses critérios macroeconômicos, mas vamos nos perguntar, houve uma justa distribuição dos bens produzidos? Promoveu-se o bem-estar de todas as pessoas? A riqueza de uma nação não se mede pelo seu PIB, pelo tamanho do seu produto interno bruto, mas pela qualidade de vida da sua população, pelo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Há países em que o PIB é muito alto e o IDH, às vezes, não acompanha o PIB. Quer dizer, o país é muito rico, mas o nível de vida das pessoas não chega, não está par e par com a produção de riquezas. Quer dizer o quê? Que essas riquezas estão concentradas nas mãos de poucas pessoas. A riqueza de uma nação, parafraseando Pio XII, a riqueza de uma nação, portanto, não se mede pelo seu PIB, pela quantidade de riquezas, mas pela qualidade de vida da população. Paulo VI, que tem a encíclica Populorum Progressio, diz, o que é progresso? Vai dizer ele, é a passagem para cada um e para todos, ninguém pode ficar fora, de condições de vida menos humanas para condições de vida mais humanas. Vejam a noção de progresso que Paulo VI traz, de desenvolvimento, não é financeira, econômica, aumentar riqueza, aumentar dinheiro, aumentar exportação, diz o Paulo VI, é a passagem para cada um e para todos de condições de vida menos humanas para mais humanas. Portanto, uma finalidade humana do progresso, do desenvolvimento. E Paulo VI, em 1967, ele esteve na ONU e ele propôs a doação de 1% do PIB, do Produto Interno Bruto de cada país, para uma cooperação multilateral para o desenvolvimento. Essa cooperação multilateral é aquela cooperação que é feita através dos organismos da ONU, a Unicef, né, e outros organismos da ONU, para o desenvolvimento dos países pobres. A Assembleia aprovou 0,7%. Eu tenho gráficos, não coloquei aqui, mas tem gráficos que mostram como que os países depois
pagaram esse 0,7%. Alguns pagaram o valor, outros pagaram metade, e outros não pagaram nada, não deram nada. Mas esse fundo é para que esses organismos da ONU promovam o desenvolvimento sustentável nos países mais pobres. E por que os países não gostam muito dessa cooperação multilateral? Porque eles preferem a cooperação bilateral, que é país com país, que daí eles podem exigir alguma coisa daquele país que eles vão ajudar. Eu vou te ajudar, no entanto, e aí vem as exigências. Agora, quando é multilateral, coloca no fundo da ONU, e é a ONU que vai fazer isso, através das suas agências internacionais. Bom, amigos, amigas, queridos, estamos aí no nosso horário, e também nós conseguimos, né? Hoje, ufa, conseguimos aí fechar esse capítulo 7, e para a semana que vem vamos entrar no capítulo 8º do compêndio, onde nós vamos falar da questão política. Falamos aqui da questão da economia, a semana que vem vamos entrar na questão política, para depois continuar aí os demais capítulos do compêndio. Quase chegando ao fim, quero agradecer a você que ficou até agora, acompanhando aí a nossa aula. Não se esqueça aí de preencher o seu formulário de presença. Tem também aí o link onde você encontra esses slides e também muito material de doutrina social. Tem aquele blog, eu não apresentei hoje no início, que eu queria ganhar um pouco mais de tempo, mas quem chegou pela primeira vez, tem um blog meu que se chama caminhosevidas.com.br, tudo no plural, caminhosevidas.com.br. Lá você encontra muito material produzido por mim sobre doutrina social da igreja. Sejam trabalhos, assessorias, palestras, entrevistas, os comentários na Rede Vida de televisão, você encontra lá nesse blog. Visita lá esse blog e compartilha isso, sabe? Use da melhor maneira que você puder, passe para frente tudo o que lá está. Vou me despedindo de vocês, convidando-os para que a gente faça nesse momento a nossa oração final. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça brilhar sobre ti a sua face e se compadeça de ti. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos, queridas, bom descanso para vocês, uma boa noite, boa continuidade aí na sua semana. Beijão no coração de cada um de vocês. Obrigado, tchau.